E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Auto Veículo TV, aqui na meiota da semana, para poder a gente fazer aqui aquele breve bate-papo aqui, falando um pouquinho sobre o mercado e o mundo automotivo. E hoje, nada mais nada menos que eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, um amigo de longa data, uma pessoa que realmente não é só um amigo, é um irmão de longuíssima data, meu amigo Paulo Henrique de Melo Campos, para nome completo dessa vez, eu não tenho, você gostou? Paulinho, seja bem-vindo ao Auto Veículos TV. É mais uma vez, como eu falei aqui, para mim não é só uma satisfação, é um orgulho ter você aqui. Você aqui é uma das pessoas que estava na minha lista desde o começo. Lembrando que esse projeto faz um ano que a gente tinha desenhado isso aqui para poder estar aqui, mas eu disse, eu vou fazer. E estamos fazendo aqui, você estava na lista, como está Marcelo Coutinho, tem Diogo, tem uma galera ainda que não veio ainda e que vai vir, e tiveram outros que já vieram antes aqui, antes de eu estar conduzindo aqui, antes quem estava conduzindo era Breno, e agora eu estou conduzindo por aqui. Então, mas para você que está chegando agora, curta e comenta, compartilha esse vídeo para que a gente possa trazer mais conteúdo como esse para vocês. Paulinho, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Você Então, sabe que você é um grande amigo. tá bom, meu irmão, tamo junto. E uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem, acham que é só trazer, como você mesmo falou agora, que existe exatamente essa questão da equação, da equalização de processos, né? Como eles falam internamente, né? Eles falam exatamente dentro disso, que o próprio carro elétrico, o conjunto de baterias está no plano inferior dele, então tem que ter um elevador específico para uso dele. Para não acontecer o que a gente já viu acontecendo aí no mundo afora aí, né? Sem citar muita coisa, mas de até perfurarem as células de bateria em virtude exatamente de uma, da não utilização da ferramenta correta, né, para poder fazer os apoios ali do carro, para poder muitas vezes elevar o carro para fazer uma conferência mais a fundo ali no carro. E, e é realmente um dos pontos que todos os concessionários, não só a indústria se preocupa, mas como os concessionários também se preocupam para melhor atender os clientes. Mas dentro desse cenário, a Chevrolet trouxe 5 produtos novos, né? Cinco Tem produtos mais novos. por vir. É isso que eu ia falar. Tem o Bolt, que não tinha você, o feliz usuário de Bolt, né? E a maioria das pessoas sempre pergunta, Mirão, qual é o melhor carro elétrico? Né? E uma das coisas que a gente sempre falou e fala ainda hoje, no ambiente loja, é a questão do levantamento de necessidade com relação ao uso que o cliente tem, né? Como é que vocês estão trabalhando, Paulinho, isso hoje lá? Bom, o primeiro passo foi treinar e capacitar a equipe. Porque hoje o cliente, quando ele chega a um concessionário EV ou não EV, ele conhece tudo, ele já leu tudo, já pesquisou na internet. E se você não capacita a sua equipe de vendas para poder atender esse tipo de cliente, que é um cliente mais seleto, é um cliente que ele já vem com a exigência que você tem que ter todo esse conhecimento na ponta da língua. Se você gaguejar, o cliente já está É um, sabendo mais do que é um você. cliente muito conhecedor. A gente- Principalmente até pelo ticket médio que você está partindo, né? Você parte aí hoje de 120, vai até 500, 600, 700. Então, o cliente desse tipo de carro, eu até brinco, ele tem hora que se você não tiver todo o conhecimento seu e dos concorrentes, ele vai fazer duas, três perguntas. Se você não conseguir responder, ele já perde a confiança no vendedor ou na empresa que está com essa equipe de venda não capacitada para isso. E foi um dos maiores desafios, foi de fato fazer essa virada de chave com os vendedores para poder entender exatamente sobre o produto. Talvez o fator mais complexo seja entender a concorrência, né? Que é uma das coisas que mudou tudo. A gente falava em carro em CV, agora a gente está falando em quilowatts, está falando em consumo por litro, agora está falando em quilowatts-hora, né? Como foi isso lá? Mas o vendedor hoje ele tem que, o vendedor para trabalhar com EV, ele tem que ser quase um eletricista, um engenheiro elétrico. Trabalhar Porque, com alicate e o perímetro. porque o cliente não faz só a pergunta do carro, ele faz a pergunta e para instalar em casa. O que é que eu preciso, como é que eu faço, como é que eu carrego, aonde tem É carregadores, uma que tipo de pergunta carregadores. interessante. E como é assim, a gente sabe que existem empresas que fazem a venda do Wallbox, como a gente fala, né? Como é conhecido. Mas dentro de alguns equipamentos existe a venda do Wallbox, assim, como é que eu posso dizer? Não é conjugada, não, é agregada, né? Assim, você compra o carro, mais X reais você leva um Wallbox, né? Como é isso lá na... A Chevrolet ela tem uma parceria com a WEG, que é a maior da América Latina em fabricantes, né? A WEG é conhecida até estar na Bolsa de Nova York. Então, assim, é uma É uma empresa de Santa Catarina. empresa nacional de capital internacional, Isso. né? Então, assim, todo o carro da Chevrolet, nós oferecemos o produto Chevrolet VEG,
que está lá são os Wallbox, tanto de 7 quanto de 22 kVA. Então, essa é a filosofia da Chevrolet. Vender o que é bom, agregado ao também que é bom comer o produto da VEG. Que é exatamente o lance da garantia. E dentro exatamente dessa linha, falando dessa parte de consumo, Paulinho, entendendo logicamente o cliente, fazendo levantamento de necessidade, conseguindo entregar para o cliente ali aquele produto, dando uma linha de suporte e assistência, a gente vai para exatamente para o uso dia a dia. Né? E aí tem a questão do box, que pode ser no trabalho ou pode ser em casa. Né? Normalmente em casa todo mundo fala que é muito melhor porque a linha de repouso é maior. Né? Você chega em casa, bota na tomada, no outro dia quando você vai sair, tá tudo ok e fica tudo mais fácil. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção e me chama muita atenção são como a gente conseguiu evoluir nas baterias. Né? Fala um pouquinho sobre isso. A evolução da bateria a gente até brinca, né? Você olha aí, antigamente a gente tinha os celulares antigos, PT550, que aquela bateria é um tijolo. Era tijolão. Então, hoje você pega baterias aí que tem baterias que passam até 2, 3, 4 dias. Se a pessoa não utilizar tanto o celular para ver vídeos, você vai ver que ele dá para dar uma estendida grande com o tempo de bateria. E no automóvel vai ser do mesmo jeito. A evolução da velocidade da carga, evolução do tempo de bateria. No meu caso, eu tenho um Bolt que ele é 2019. Ele já tem aí praticamente 7 anos de bateria, né? Sim. A carga da bateria, o que eu perdi até hoje dele foram 8 quilômetros. Nesse tempo Ou todo, seja, com 50 mil quilômetros a rodados. bateria dele a princípio era uma bateria de 380. E hoje eu tenho 372. Então assim, realmente em 8 anos não perdeu nada. Quantos quilômetros tem hoje o carro? 40, 50 mil quilômetros. Ou seja, se a gente for levar em consideração daquilo que uma vida útil do carro teria 100 mil quilômetros, entre aspas, né, que é muito mais, a gente sabe disso, o elétrico vai bater também a mesma coisa. Eu digo o seguinte, o que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer com as baterias? Cara, o que acontece com os motores? Ele vai chegar um tempo da vida dele. Então, como vai ser o descarte? Já tem várias empresas pensando no descarte de bateria. Isso eu acho que vai ser um problema agora, até porque eu vou usar mais o quê? Uns 5 anos essa bateria? 6 anos? Eu estou com 7 anos, ela perdeu 8 quilômetros. Quer dizer, não é nada. Se for nessa proporção da gente levar, assim, por mais que ela entre ali, por exemplo, num plano, se ela dobrar o tempo, vamos falar, e ela perder a metade, ainda assim ela vai ter uma autonomia considerável ainda. O que aconteceu, o que acontece hoje, com a evolução da tecnologia, até mesmo os fabricantes das baterias esperavam que ela tivesse um tempo de vida útil menor e está se surpreendendo com o tempo de vida útil da bateria. Então, tem um lance também da temperatura, né? Onde tá, como é que no horário que carrega também tem um lance exatamente de quando vai carregar, tem exatamente a questão da temperatura e tal, como é que faz. Nem pode ser frio demais, nem quente demais. Todo mundo diz, pelo menos as pessoas que eu tenho conversado, assim, ó, o ambiente que a gente tem aqui no Nordeste é o melhor que tem. Porque ele nem é quente demais de noite, né? Ele tá falando, não é durante o dia, tá? Durante a noite a temperatura é interessante, né? Então consegue fazer uma linha de carga boa, né? Onde as células conseguem se acomodar e se regenerar de maneira bacana. E durante o consumo também. Né? Agora, logicamente, salva algumas exceções, né? Um Pix do Piauí ou Mossoró de meio-dia, no Pix do meio-dia um pouquinho quente, um pouquinho quente. Acabasse um ovo no asfalto, mas isso é besteira. Né? Isso aí ninguém vai comer ovo frito com areia, então o cara deixa pra lá. Mas, Paulinho, uma outra questão que é também um ponto bem pertinente, a GM trouxe a Blazer V. Né? espetáculo. A Blazer E V aí, conta um pouquinho sobre ela. Rapaz, tanto a Blazer V quanto a Equinox EV são carros assim que não são, eu digo, você não gosta do carro, você se apaixona por ele. Eu acho que a Chevrolet trouxe mais para um conceito, mostrar que ela tem carro elétrico fabricado nos Estados Unidos. Então, ela trouxe o carro de uma forma que eu digo o seguinte, a Blazer V e a Equinox EV você tem que andar. A pegada daquele carro é um absurdo. É sensacional. A gente fez algumas imagens aqui, se a Sassá puder recuperar aí lá do Espaço EV, naquele último programa que a gente fez com o Rodolfo. Trouxe o Rodolfo aqui para fazer aqui falar exatamente sobre essa questão da eletrificação. Eu acho que é um ponto bacana a gente comentar aqui. E para o telespectador aqui do Auto Veículos também, ele sempre pergunta, né? Mirão, me fala um pouquinho mais sobre o carro elétrico, a gente está com essa dúvida para poder entender, para poder saber, para poder conhecer um pouco mais sobre o carro elétrico, né? E a gente vê, e eu disse assim, rapaz, o melhor caminho para a gente conhecer é trazer as concessionárias para poder
falar pra gente, porque ninguém melhor comunica do que o concessionário, né? E uma das coisas que eu sempre falo, e aí é uma questão bem prática, solta essas imagens aí, Sassá, aí pra gente aí, deixar aqui como plano de fundo aí, a gente vai falando aí, olha ela aí, ó, Equinox EV, e aí a parte interna da Equinox EV, que é muito bonito esse carro, rapaz, muito Esse carro é bacana, sensacional. muito, muito, muito bonito mesmo. É um carro que realmente ele é surpreendente. Esse acabamento que eu vi, esse tom meio azulado é muito bacana, né? Essas maçanetas que abrem também é muito interessante, olha. Equinox EV. Lembrando que é um carro AWD, né, Paulinho? É, Tração 4x4, né? são- Esse carro é muito bacana. Essa tela também é gigantesca, né? São mais de 16 polegadas de tela. Muito bacana esse carro. Chevrolet sendo Chevrolet, né? Aí é isso que eu ia falar. Conforto. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando a primeira vez que eu vi esses carros lá, e eu não vou mentir para você que quando eu vi a Blazer, eu lembrei de uma Cadillac. À frente eu disse, rapaz, esse carro aqui é um Cadillac todinho, apesar de ter aquele desenho meio que Camaro na frente e tal, mas assim, quando o cara para e olha, você vê uma Cadillac ali, eu disse, rapaz, os caras não vieram brincando, não. Não, vou falar aqui, você já está sabendo, né? A Cadillac ela entrou na Fórmula 1 e a Chevrolet agora é a patrocinadora da Fórmula 1 no Brasil. Então, assim, Oficialmente agora. oficialmente a Chevrolet ela tá vindo, não, não brinca, a gente está aqui já com a parceria com a antiga fábrica da Troller. Já vamos Isso. começar a montar o Spark. Spark será Montado Spark já no Ceará, lá já em no Ceará. Eusébio, no Ceará. Exatamente. E futuramente já a Captiva também, que a Captiva hoje Captiva EV hoje é um sucesso. Sim, O grande problema da Captiva agora é porque agora a gente está com uma filazinha de de espera, espera. mas, Rapaz, mas o carro é sensacional. eu fiquei impressionado. E outra coisa, o preço do carro. Não, a Chevrolet acertou Rapaz, assim, certo, eu no tempo disse, certo. tem certeza que esse preço tá certo mesmo? Ou tá, esse negócio não tá errado, não? O carro é um carro extremamente espaçoso. Eu até brinco com. Teve um cliente essa semana que ele entrou no carro e fez: rapaz, isso aqui traseiro não é um banco, não, é um sofá. Sofá. É o sofá. Mas a sensação de realmente do piso reto traz essa sensação do ambiente, mas eu lembro muito do Honda Fit. Quando o Honda Fit veio, que ele foi o primeiro ter a disruptura ali daquela questão do túnel, né, da parte central ali da estrutura. E eu dizia assim, rapaz, isso é muito massa. Pô, isso é feio. Aí depois veio o Classe A. Classe A veio com a mesma estrutura, só que o Classe A, a estrutura do carro era a plataforma desse tamanho, então era reto por conta da plataforma. Mas quando os elétricos vieram, a mesma altura de assoalho, trazendo aquele nível ali, realmente a questão do espaço interno é impressionante. Não, o que os chineses fizeram até para o mercado automotivo, ele forçou todo fabricante a rever alguns conceitos. Sim, Até porque você tinha assim, eu quero fazer, tem um carro que tem Alcântara. Qual é? É uma BMW? É uma Ferrari? É uma Porsche? Cara, não, é um carro chinês, tem que ter Alcântara agora. foi uma das coisas que me impressionou também. E impressiona a todos que vão a um concessionário, qualquer que seja, o BYD, ou o Geely, ou o GAC, ou qualquer um outro desses novos que chegaram agora, que na verdade são novos aqui. Isso. Diga-se de passagem, né? Assim, todo mundo assim, não, porque a marca não, novo aqui. Mas a gente consegue ver o nível e o padrão que os chineses deu no acabamento, que era uma coisa totalmente diferente dos anos 2000. Todo mundo queria associar carro japonês, carro chinês, com os carros dos anos 2000. Não, presta não. Não, porque aí lembrava de Cherokee QQ. Olha, vixe, nossa senhora. Diga aí, você pegou pesado. Aí você está puxando um passado muito triste, né? Muito triste. Pro chinês, pro chinês. Você tá com o bichinho era espremido, aí chorou bastante, aí já se recuperou. Mas assim, o que eu fico mais impressionado é que o padrão, eles subiram muito a régua. E é como você falou, talvez essa questão exatamente de subir a régua, entrar num plano de qualidade mais acelerado, para poder buscar espaço no mercado, eu acho que tenha sido exatamente o que mexeu com as tradicionais, vamos assim falar. Eu digo o seguinte, a Chevrolet é o seguinte, teve um cliente que também eu gosto de passar muito com os clientes, aí o cliente chegou, o cliente é que é a alma do negócio. O Sim. cliente chegou para mim e fez, por que a Chevrolet demorou tanto a fazer isso, a fazer essa mudança? A entrar nesse segmento. A Chevrolet tem 100 anos no Brasil. Ela não vai De trazer Brasil. de Brasil, ela não vai trazer qualquer carro, ela tem que trazer o carro. Então, andar no Spark, e eu digo, eu sei que eu andei no Spark bem,
Você andar no Spark, você andar na Captiva, você faz, pô, isso é um Chevrolet. É o Chevrolet. É um Chevrolet. É, de fato, é. Você vê que realmente é um carro Chevrolet. E quer ver como ele é um Chevrolet? Coloca ele no barro. É no estrada de chão, no Estrada de calçamento. chão. Eu tive essa experiência de andar com ele. O carro é um Chevrolet. Tem aquela pegada suave, silenciosa do elétrico, mas no carro em si, estrutura em si, a gente vê uma suspensão trabalhando. A gente percebe aquela questão do carro realmente ser durável, Isso. né? É aquilo que eu falava muito assim, quem andou de Monza Tubarão na vida, sabe o que eu tô dizendo. Rapaz, o cara tem que dar umas caneladas aqui, mano, de vez em quando, mas assim, tem a essência Chevrolet. Esse que você falou, eu acho que realmente é um ponto muito pertinente. Eu acho que talvez a Chevrolet ela não poderia ter tido um momento melhor. Tiveram algumas que a gente até vê agora recentemente, alguns comentários, inclusive do momento que a Stellantis vem vivendo agora, que é um momento bem delicado, exatamente falando sobre esse start que foi precoce demais e terminando criando um caminho errado para a cultura que eles precisavam adotar, né? Então, assim, eles meio que dizem assim, a gente errou a mão, a gente errou o momento, queimou a largada. Eu estava conversando com um grande professor, que chama de professor, ele me atentou para um detalhe. Você vê que a Chevrolet trouxe o carro com o Chevrolet. E vários fabricantes trouxeram grandes, trouxeram com outras marcas, Outros nomes. outros nomes. Perfeito. Eles não quiseram usar o nome Expor a peso, marca. expor a marca a isso aí. Exato. Então, por isso que eu digo, aí ele fez. Foi ele até que me disse: "Olha, a Chevrolet demorou a trazer, porque ela não vai colocar aquela gravata em qualquer coisa." Não. Isso aí Entendeu? Então, assim, estrategicamente, e aí falando na parte do marketing propriamente dito, que é exatamente um marketing de tração, que é a marca muito, muito forte, a Chevrolet, ela realmente ela não ia dar um tiro, não podia dar um tiro errado, né? Até mesmo porque assim, foi praticamente uma das últimas que largou. Então, assim, se ela vai largar, ela vai ter que largar certo. Mas um dos pontos que a gente sentiu bastante, e até os números não mentem, é exatamente a questão da linha eletrificada daquilo que a Stellantis trouxe, que ela agora que está ajustando com os carros híbridos. e que a Chevrolet já está chegando. E aí, é isso que eu ia perguntar. Como é que está essa linha de evolução dos híbridos Chevrolet? Chevrolet ela já tá em teste. Até saiu o segredo. Existe segredo. Não, tem os furos. Ali, na verdade, não existe segredo. Ali é um furozinho. O cara para no posto que todo mundo para e tal, aquela coisa. Aquilo ali é carta marcada. Autosport já tá na boca do gol. O outro colocou o pênalti, já tá batido. Mas qual seria esse carro? Primeiro vai vir a Tracker, em seguida a Montana. Tracker e Montana seriam os carros, vamos dizer, de trabalhar essa linha mais, vamos dizer assim, essa linha mais direta. O Sonic, o pessoal já está especulando, o Sonic vem. O Sonic substituiria o Onix ou seria um carro a mais no line-up? Na verdade, ele vai entrar para brigar com o segmento que a gente hoje tem esse espaço aberto. Esse vácuo. Que é para brigar justamente com o Pulse da Fiat, que é um carro que está nessa linha. Ali, intermediária ali. Intermediária, ele não é um SUV, mas também ele não é um hatchback pequeno, entendeu? Então eu acho que ele não vem a substituir, ele vem só agregar, né, nesse espaço de. Ele vem completar o line-up ali. Exatamente, eu acho que é nessa linha. E o carro já se falou, já tem foto, já tem tudo. O carro. Ah, não, já tá bem divulgado na imprensa, a coisa tá bem encaminhada, vamos assim dizer. Híbridos para quando? Muito breve. Muito breve. Pode aguardar. É porque essa é a pergunta que o Muito cara breve. faz quando o cara ri desse jeito. Muito breve. Ele não pode dizer aqui abertamente. Mas qual é porque assim, Paulinho? Isso é que o outro pode dizer, rapaz, né? Já. Tá no VAR. Tá mais perto do que longe. Tá no VAR. Já tá analisando. Então tá mais perto do que pra longe. liberar. Entendi. Linha de picapes, a gente tem uma notícia muito bacana, e aí eu queria lançar a braba aqui, que eu gosto sempre de falar com o meu amigo Freire, um abraço a todo mundo do Motorização, meu amigo Freire Neto, mas sempre falando exatamente sobre aquela questão de lançar a braba aqui. Colorado, verdades e mentiras. Mas essa informação não tenho. Essa eu não tenho. A informação que eu posso falar é um negócio bacana, que o que a gente tem visto nas redes sociais, que o motor da S10 ela não quebra.
Era a segunda pergunta que eu ia falar para você. Ela, mesmo com o biodiesel, que vários estão aí estourando motor, estourando bomba, com vários É, linha de problemas, oxidação muito é, forte. a S10 não está tendo esse problema. É tanto que as vendas dela, eu digo que a gente, pronto, esse mês agora é um mês que nós entramos forte com o desconto para CNPJ, para Produtor Rural. Ela, eu espero só uma coisa, que o motor não venha Dá problema. como todos estão dando devido a esse nosso É, diesel, a mas até agora composição nós não temos nenhum caso com problema registrada, né? É. registrado com isso. Tem esse caso que o Paulo está falando é exatamente a questão da oxidação do biodiesel, né? O biodiesel ele entra numa linha de decomposição onde realmente ele cria uma camada substancial dentro do tanque e nisso cria como se fosse uma espécie de microalgas. E elas, na verdade, e quando eles entram nesse processo de linha de pressurização para poder fazer essa linha de expansão, eles entram praticamente deteriorando ali a parte da bomba de alta. E todos esses detritos passam normalmente para os bicos, aí há travamento, problema de bico e tal. Em alguns casos, em particular, que é o caso específico da inquebrável Hilux, tem acontecido o travamento da bomba de alta e com isso, na verdade, a bomba de alta ela é alojada na parte traseira do motor e diretamente no virabrequim da caminhonete. Então, quando quebra, irmão, quebra tudo. Mas não quebra mais ou menos não, quebra quebrando. Então, assim, o motor Duramax da GM, eu tive uma experiência com ele muito bacana nos sertões do ano retrasado, foi quando o carro foi lançado. E a gente rodou bem nos sertões do ano retrasado. A gente fez, foi uma prova bacana, que foi Brasília, mas a gente rodou, além em média, a equipe de apoio rodou, chegou a rodar 10 mil quilômetros, 9 mil e pouco. A gente rodou um pouquinho mais, porque a gente voltou de carro para cá. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção é que o motor tinha uma linha de comportamento realmente muito mais serena do que os demais. Olha que lá a gente usa Mitsubishi, a gente usa Toyota, usa muita mesmo, com mais quantidade ali, outros carros de segmento, mas assim, delas a gente tinha uma S10 antiga e tinha ela nova. Mas ela era uma coisa que realmente, assim, aonde parava me chamava a atenção. Eu ficava prestando atenção no ruído do motor. Disse, rapaz, é diferente. O motor ficou mais silencioso, né? O motor ficou bem mais silencioso Sim. com a mudança dele. Eles também tiveram a mudança do estofado dos bancos, o estofado da espuma do banco. Sim. O carro ficou, a espuma do banco Ficou mais agradável de mais andar o carro. agradável. A parte de suspensão A correção da suspensão traseira. também ficaram. O carro hoje, eu digo o seguinte: ele é silencioso, confortável, que caminhonete é difícil, É. confortável, silencioso e econômica. Ela conseguiu juntar as três coisas que eu acho que. Eu só gosto de puxar a sardinha para Amarok sempre, né? Tu sabe, né? É, Não, de fato, assim, para quem andou de Amarok, você foi um feliz usuário de Amarok. Você vou falar o que não deveria. diga. Ela ficou uma Amarok de andar. Ficou Amarok Com a durabilidade do motor. com a confiabilidade do motor. É, Mas calma, vamos com calma, né? A Marokzinha fazendo plano de manutenção bacana, o cara fazendo certinho, ela rende bem. O problema é porque realmente a bomba desgasta. Aí você tem que trocar, não tem pra onde correr. Vai gastar ali 3 a 4 mil ali, dependendo de como você vai comprar. Mas assim, o que mais chamou atenção realmente, Paulinho, nessa oportunidade que a gente andou nela lá, foi exatamente a questão da suspensão. E eles melhoraram muito a suspensão. Inclusive saiu na edição de comemoração 100 anos. sensacional. Fala um pouquinho sobre aquele carro. Mas aquele carro ali, eu acho que a Chevrolet fez, vamos encabular o pessoal. Fazer um carro Fazer errado? vamos fazer Fazer um carro errado aí. pra não quebrar. Fazer pouco, para não dar só uma sériezinha assim, só para dar o que água na Só boca. pra dar o gostinho. O famoso papel melado de doce na boca do cara. Só fazer assim. Isso, o nosso piloto, Veziano Rosado, ele andou no carro, é outro carro. Lá ali o cara fez, ó, vocês querem ver um carro para fora da estrada? A gente faz. Suspensão Ironman. Não, é sensacional. O carro é gostoso de andar. É. Ele não é só gostoso de andar Eu não no tive, asfalto. eu não tive a oportunidade de andar ainda, mas todo mundo que andou no carro, eu andei na LTZ, andei na High Country, mas eu não tive a oportunidade de andar na edição especial 100 anos. Você não só pode, você vai andar no carro. Não tem problema. Em breve vamos estar em Mossoró, tá? Por motivos profissionais também, que não pode ser revelado ainda, mas é que a gente tem novidades para Natal por enquanto. Em breve, novidades também na região do Alto Oeste, a capital do Alto Oeste, Mossoró.
Mas realmente, Paulinho, eu fiquei muito, muito surpreso com o carro, assim, com a gente andou lá no LTZ e realmente foi um carro que eu fiquei muito, muito impressionado, assim, eu não rodei todos os dias nela, eu rodei num dia apenas, que foi um caso bem específico lá, assim, praticamente ali dentro do entorno de Brasília, teve só uma parte que eu fui andar lá, nesse ano eu tava andando de L200, diga-se de passagem, andar no L200, meu Deus do céu, o cabo tem que ser um homem dobrado. Tem que ter os quartos de borracha. Chegando na certa idade, não dá pra. Dá não. Não, não. Eu já tô, já tá bom, tá bom, tá bom, chega, né? Vai chegar aqui, essas rugas já, essas pregas vai cair pros pedaços. Digo, "Ô, meu, acho que tá bom." Mas assim, fiquei muito surpreso com o carro. E muito, muito, muito surpreso. A Chevrolet, você considera que a Chevrolet vive um momento bom hoje? Digo o seguinte, ela tá num momento de mudança. A Chevrolet tá mudando. Saiu o presidente, chegou um novo presidente, que aí já muda um pouco a pegada, né? Ele vem como a gente diz, com as costas largas. Ele vem com a costa bem larga, vem com um cacife pesado. Tem aquele negócio do cara passar os 3 primeiros anos, na indústria é 3 primeiros anos, a gente como gerente é os 3 primeiros meses, né? Os 3 primeiros meses, Então, o assim, cabo disser vira regra, mas... e até onde a gente sabe, ele é um cara diferenciado. Sim. Ele tá vindo para dar uma mudança na Chevrolet. A Chevrolet precisa desse. Resgatando cultura, Paulinho? Eu digo que ele vai ser um pouco mais agressivo, Mais ousado. mais ousado, assim, vai vir um investimento, lógico, Detroit já liberou a grana, vai vir um investimento. Então a Chevrolet ela não fica muito tempo calada, não. Certo. Ela passou essa queda agora, mas ela não fica muito tempo calada, porque a Chevrolet é grande. Mas queda maior levou a Ford. E está hoje num plano de recuperação muito mais interessante. Inclusive, hoje a gente tem uma mudança bem significativa em algumas praças. Natal não é diferente disso. A pegada Ford hoje é muito diferente daquilo que a gente viveu no passado, né? Você que teve a oportunidade de viver aqui a gente está aqui bem próximo aqui da região aqui do entorno aqui da, da parte do acesso aqui meu Deus do céu, da Salinas, antiga Salinas, né? Aqui da Roberto Freire aqui. escola Salinas. Ali foi uma escola, não foi, Paulinho? Ali eu tive um grande professor. Ali Marcelo Coutinho. Vou trazer ele aqui, viu? Marcelo Já tá tem que combinado, viu? trazer, rapaz. Marcelo ali é um professor. É a lenda, rapaz, é a lenda. Ele, quando a gente fala de número com ele, que a gente vai falar agora um pouquinho, nesses 15 minutos finais que a gente vai dar aqui, esse sprint aqui, falar um pouquinho sobre, porque senão a gente passa o dia falando, aí não dá certo, não. Mas assim, Marcelo, ele realmente, ele é uma lenda viva. A primeira coisa que o Marcelo me ensinou, vou dizer o que é. Porque você pode ter o melhor produto, você pode ter o melhor local, você pode ter o melhor investimento, mas quem faz diferença sempre vai ser gente. Gente. É gente liderando Pô, gente, não adianta. Você pode ter o melhor produto, se não tiver gente liderando gente, isso tanto de cima sim. como até embaixo. A parte operacional de show de loja tem que ter gente com gente. De diretoria, titular, diretoria, gerência, vendedores e o administrativo e o pós-venda, que senão você vai ter Ah, um barco em 6 nós e uma âncora puxando. Então, esse é um conjunto. E Marcelo, ele conseguia fazer esse conjunto e ensinar a gente que, ó, não adianta. Se for mexer com gente o tempo todo, se a pessoa não tiver a prática de entender o que cada um quer fazer dentro da empresa, não anda. Gente gerando gente. Ele até, uma vez, eu acho que ele não vai lembrar, mas ele sempre diz, a gente contrata porque a gente confia, a gente delega, mas a gente confere. Contrata, confia, delega, confere. Se você não conferir, você também às vezes é surpreendido. Então contrata, confia, delega e confere. Paulinho, qual a grande diferença? Você já falou agora nas Salinas agora e me veio na cabeça aqui exatamente esse momento que a gente vive hoje do mercado, que é totalmente diferente de. Se a gente estava falando Salinas, a gente estava falando ali de 90 não, 2003, né? 2003 vamos falar aqui, são 23 anos atrás. Qual é a grande diferença hoje do showroom de loja desse tempo moderno para aquele tempo de antigamente? Controle de CRM. Hoje você tem que ter um CRM muito afiado, porque hoje o fluxo de concessionária caiu muito. Então você tem um CRM muito afiado, um corpo gerencial que consiga entender que o CRM é a antiga agenda do vendedor e colocar na cabeça do vendedor que a agenda de papel dele, a agenda do celular dele é o CRM.
Se você não tiver um CRM, você até tem um palestrante que ele disse: "Você quer vender o quê?". Fizer essa pergunta sobre CRM: "Você quer vender o quê? Quer vender 1 mês, 2 meses, 3 meses?". 1 mês, 2 meses, 3 meses, Você vende sem CRM, sem sem CRM. CRM. Mas você quer vender 1 Um ano, ano tem que ter 2 CRM. anos, aí você tem que ter CRM, porque está tudo lá. Se você conseguir colocar para sua equipe o que ele transcreveu, o que ele conversou com o cliente, está ali dentro do CRM, daqui a 6 meses, daqui a 1 semana atrás ele não lembra o que conversou com o cliente, Verdade. mas vai estar lá no CRM. Então o CRM hoje, ele é uma das assim, acho A gente pode dizer que já não existe vendedores como antigamente? De carteira? não, tem, porque cada vendedor tem gente Tem gente que consegue ter disciplina com a carteira, eu né? digo o seguinte, olha, você pode fazer o que você se você não tiver disciplina, você não vai você pode ser muito bom, mas sem a disciplina de fazer sempre a mesma coisa, o cara eu digo eu até brinco assim: "Não faça mais do mesmo", porque mais do mesmo você não faz, ele não sai do canto. Se você fizer sempre no Resultados mais do mesmo, eu tô sempre resultados ali. iguais. Então você tem que fazer até a disciplina e procurar algo diferente, Puxar alguma porque o coisa a mais. diferente vai ser o que vai lhe puxar para Aí cima. dá esse plus a mais. Exatamente. Eu digo sempre aos vendedores, eu digo: "Eu não entendo porque, médico estuda, todo mundo estuda, o cara estuda, estuda, aí quando chega a ser vendedor, não tenho que estudar". Você tem que estudar o mercado, você tem que estudar o teu produto, você tem que estudar o teu concorrente, você tem que fazer procurar técnica de venda, porque Hoje, eu falando naquele tempo, eu lembrei agora de uma parte bem interessante que a gente corria nas quintas-feiras para poder fazer o recorte, para poder fazer a publicação no jornal, para poder sair no jornal. Quinta, sexta, sábado, domingo. E aí uma das coisas que eu sempre pergunto aqui, e aí uma coisa que eu tenho feito durante muitos anos, e eu sempre bato nessa tecla, é que é exatamente o seguinte: a linha do marketing mal feito, ela não traz uma alimentação para o teu CRM bem feito. Como é que funciona isso hoje lá? rapaz, eu digo sempre o seguinte, marketing é engraçado, né, você tem que conhecer até a regra dos 5 P's, que agora o cara tá dizendo que não são mais 5 são Não, é 8 8P, P's. é. Não, Vamos botar o mas peito cara, só. não adianta você querer: "Ah, vou gastar 100.000", aí puxa o cliente. Se chamar o cliente e sua equipe não estiver pronta, Ah, é jogar dinheiro fora. Não é só o investimento do marketing, para mim eu acho que o interno, bem treinado, você aumenta a sua conversão. Antigamente a gente falava um bom vendedor é um vendedor que tem 25% de conversão, tem de 10 vende 2, 3 carros. Quando chegar a 35, esse cara é muito bom. Hoje, o cliente que chega num concessionário ou agendado ou espontâneo, o fechamento, a maioria dos grupos hoje está com 50%. 50% era um negócio que por quê? Porque a pessoa quando está indo na concessionária, realmente ele está com a intenção total de comprar, ele porque não está mais só o pesquisando, cliente ele ele já olhou tá na o internet. cliente já está no momento da compra, né. Eu costumo falar que sempre o funil de vendas, ele tem exatamente 2 linhas de captação, né, 2 linhas de filtro, vamos falar assim. A linha de captação principal, que é aquilo que você gera para atrair, você coloca ele dentro do primeiro funil, que é exatamente a linha de atração, para você poder entender a jornada dele. E quando você coloca ele na jornada de venda, a jornada de venda, o cliente já sabe o que ele quer, já sabe quanto vai pagar, já sabe o que ele vai fazer, ou seja, ele já está no momento conclusivo praticamente da compra. Assim, ele estava resolvendo se vai ser por afinidade ou se vai ser por atendimento, atendimento por afinidade ou por conveniência, vamos se falar, né? E o que eu tenho visto bastante, e aí eu queria exatamente escutar isso de você, é, na maioria das vezes, o cliente ele já está no momento de compra, por exemplo, assim, ele já entrou no funil, já tratou, o CRM conseguiu tratar ele, trazer ele ali, construir a jornada com ele, poder criar essa linha de interação. Mas chega um momento, muitas vezes, que o cliente, por exemplo, acontece gafes gravíssimas do vendedor, na verdade, não conseguir entender qual é o momento que o cliente está e querer começar tudo de novo. Como é isso hoje lá? Rapaz, é Tem que ter complicado. cuidado para falar essas coisas, tem que ter É cuidado. complicado porque eu tenho uma equipe. Eu digo sempre o seguinte, Não, mas tudo é aprendizado, né, Paulinho? Assim, só para antes que você responda isso, e é só para deixar bem colocado aqui, é que as pessoas tentam colocar problemas como se fossem coisas não resolvíveis, né? E às vezes os problemas eles estão ali para poder a gente afinar, é o ajuste, né? Quem usou o Weber 40 deitado em pé sabe o que eu tô falando. É linha de equalização. eu digo o seguinte, olha, o cliente normalmente é porque eu digo, você tem que ter habilidade, o vendedor tem que ter habilidade, mas tem que ter a amabilidade. A amabilidade de entender o que o cliente está passando. E o cliente diz, se ele vai querer um carro sedã, se ele quer um carro mais caro, ele fala.
Às vezes, muitas vezes, o vendedor ele não percebe e não tem esse feeling de chegar. Isso é com o tempo? É com o tempo, mas é técnica de vendas. É como eu estava vendo outra reportagem, o cara falou: "Eu tenho um vendedor que era gago", o cara vendia barbaridade. Então, mas é técnica de venda, tudo você aprende. Não existe aquele cara: "Ah, aquele menino não deu para nada, vai ser vendedor". Não vai ser, não é assim mais não. Não, Ele tem que ter não é. técnica de venda, ele tem que estudar, ele tem que Tem que, saber interpretar o que o cliente está passando para ele. tem que Porque entender de senão gente, né, Paulinho? inteligente. Eu digo Conta hoje pra em dia gente, esse cara. pra gente. É. Ou às vezes você perde eu digo sempre o seguinte: quer ver um negócio dar errado? É você chegar e fazer um anúncio. "O carro é quanto?". "Ah, o carro é 149, eu estou dando emplacamento total, estou dando a FIP no seu carro, estou dando tanque cheio, estou dando a". Quer dizer, o cara já deu tudo. Aí quando você vai atender um cliente desse, você vai ofertar o que a ele? O Você que já é, anunciou dando o tudo. que é que você tem de carta na manga para poder mexer? E todo mundo gosta de ganhar alguma coisa. Sim. Não tem esse não gosta o cliente que deu: "Não, eu não quero ganhar emplacamento não, não quero que fique no meu carro". Então não existe isso. O problema é, quando os anúncios vêm, que a gente olha, que o cara começa: "Dou isso, dou isso, dou isso", eu só me lembro de um titular que ele fazia: "Paulinho, vem cá, por que tem esse dá? Aqui se dá tudo". Porque antigamente era É que eu conheço. muito friso, protetor, tapete, friso, É, foi tapete já era é. de praxe. Aí começou, o concorrente começou, friso, protetor, tapete e película. Outro friso, protetor, tapete, película e emplacamento parcial. Aí outro emplacamento total. Quer dizer, Vivemos esse tempo. então chega um momento que você não tem mais o que ofertar. As pessoas esquecem de vender o produto e vende o preço. Mas não é o preço que define. Sim. Isso parte desde o atendimento inicial. Inicial, perfeito. Aí dentro do atendimento inicial, como teve clientes que essa semana, na segunda-feira, o cliente pegou o telefone: "Rapaz, não estou conseguindo fazer o Pix. Entra aqui com a minha senha e faça o Pix do sinal". Aí é para matar. Isso você E então é aí gerar muita confiança. exatamente, Gerar uma relação de confiança para chegar a esse ponto. exatamente. É a questão da amabilidade, da habilidade e das técnicas de vendas que o vendedor tem que Entender os gatilhos certos para poder virar a chave na hora exatamente. certa. É mais fácil vender o mais caro ou mais O barato? mais caro. O mais caro é mais fácil de vender. Eu, Você eu disse isso semana, os caras me endoidaram. Não pode não. Eu disse, por que porque é não o pode? seguinte, entenda o seguinte, Aí, você vai vender o barato já está barato. O barato já tá barato, você vai fazer o que com barato? tem até, eu Tá até, vendendo o que do barato? eu até compartilhei um negócio semana, eu acho que compartilhei com você também. O cara diz o seguinte: vender barato, por exemplo. Você compraria uma Ferrari por 50 mil, confiando ou desconfiando? Não dá para Não confiar, confiar. né? Mas você compraria um carro que está dentro do seu orçamento, no preço justo, acessível, compraria. Eu Então disse é praticamente a mesma coisa, assim. Se a oferta é muito grande, cego desconfia, né? Como diz a história, né? e outra coisa, quando você pega um vendedor que ele tá tentando vender de todas as formas, o cliente percebe. Sim, desesperado. Pronto, o vendedor que ele tá sem vender e ele já tá aí pro dia 15, ele ainda não vendeu nada. Quando o cara chega e faz: "Meu amigo, essa é a sua oportunidade", que eu digo: "Não, mas pra quem? Pra Então quem? você Pra ele ou pra pra você? quem? Essa oportunidade é pra quem? É boa pra quem?". Então, assim, quando a pessoa vai direto para preço, anuncia preço, só bate em preço, aí volta a história da Ford. A Ford, o que é que a Ford fazia há muito tempo? Preço, Ford preço, Ka, preço, 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 Fiesta, preço. Não é preço. condição e arrevite. Olha, eu digo o seguinte, a gente cobra muito dos vendedores fazer test drive. Mas não é só o fazer o teste para conhecer o carro. Ah, É o momento é que você aqui, tem cara. com o cliente, Isso é de estar verdade. num ambiente fechado, ele testando o carro. E ele abrir para você informação que numa Exatamente. sala de venda ele não ia abrir para você. Exatamente. Então, assim, eu tenho aquelas perguntas que antigamente dava muito certo. O que é que falta para a gente fechar? O O que que é é que que tá falta faltando para para fechar falta? agora? Vamos fechar isso agora. Não é mais assim. Não, Não é mais assim. Você tem não. que vender o produto. Vende o produto, ganha confiança com o cliente. Isso. Eu acho que o ponto você tocou nele muito assertivamente. É exatamente o quê? Para fazer uma boa venda é ganhar confiança. Primeiro é apresentar tudo da maneira certa, levantar a necessidade do cliente da maneira correta. Mas o mais importante é ser, além de fazer a apresentação, é ser, na verdade, extremamente verdadeiro. E outra coisa, entender o tempo do cliente. Não, não vai lá para fechar o negócio, sim, mas o momento do cliente não é agora, ele não está no momento de vender. E é o que eu mais falo, viu? Eu falo sobre isso bastante,
Que é exatamente o seguinte: às vezes é melhor você não forçar com o cliente no momento que ele não está pronto, do que você forçar o cliente e ele nunca mais voltar. Porque o cliente satisfeito, ele traz sempre um outro cliente para poder você poder ver. É o que traz a segunda venda. Eu costumo dizer que o pós-venda do vendedor é a que traz a segunda venda. O pós-venda da oficina traz a terceira venda. Essa semana não, semana passada, né, eu estava com um vendedor e ele chegou, Paulo, vem me ajudar aqui. Eu digo que o cliente não quer pagar o sinal. O cliente não quer dar o sinal no carro. Eu fui atender o cliente. Em, Quando o cliente falou, em 2 frases do cliente, eu fiz: o senhor não precisa dar o sinal. Ele comprou 2 Sparks, um para ele e um para o filho. Aí ele fez: não precisa, não precisa, o carro está reservado. Porque já dá para perceber que o senhor é um homem de palavra. Ou seja, pegou ele no contrapé. Então, assim, o vendedor depois saiu e fez: mas eu fiquei sem um sinal. Eu digo: amanhã ele vai pagar os carros. Quando deu 10h40, que o banco abriu, ele tá lá, disse: ó, esse o dinheiro tá na conta. Então, assim, esse feeling que a gente, às vezes, que os vendedores antigos tinham mais, os vendedores novos, a gente diz o seguinte: estudem. Isso está na técnica de venda, porque você só tem 2 formas de você aprender. Uma, estudando, e a outra com o tempo. Quer comer esse tempo mais rápido? Estuda. É, Estuda a técnica de venda, tem vários cursos aqui. vários, Inclusive vários. vai abrir agora em São Paulo uma faculdade para vendedores, só para técnicas de vendas. Então, assim, por quê? Porque hoje o vendedor ele tem um peso. Sim. Tanto que tem muito agora as danças da cadeira. O vendedor bom tá ali, eu vou puxar para E outra cá, coisa, Paulo, outro ali, vou puxar para uma cá. coisa que é exatamente onde eu queria entrar na linha de conclusão para a gente aqui, era exatamente entender o seguinte: o maior peso que a gente tem hoje, além de fazer a retenção dos clientes, é fazer a retenção do cliente interno, do colaborador. E uma das coisas que eu falo sempre assim, o ambiente. O ambiente de trabalho, velho. Isso Fala aí, sobre isso aí, que ó. eu tô falando sobre isso já faz uma data. E os caras, não, mas não é assim, é porque o cara tem que. Rapaz, se você não faz um ambiente de qualidade, Eu digo, o cara vai buscar outra coisa. Já dizia Lázaro, né? Lázaro do Carmo Júnior, que eu admiro demais e faço muita alusão ao pensamento dele, que é exatamente o seguinte: se você não der condição, irmão, você pode cobrar, cobre. Agora dê condição pro cara fazer. Entendeu? é, Isso é ambiente. você tem que. Agora, a partir do momento que você tá lá com o cara, debaixo do chicote, você não dá ambiente pro cara, só não dá as ferramentas pro cara, não dá condição pro cara trabalhar, e você trabalha debaixo do chicote, aí o risco de dar errado é É a questão da tensão e da pressão e pressão. tensão. Tensão é ruim, pressão é bom. Pressão é boa. Porque se você também não der pressão, a pessoa fica o chamado TBC. Eu tô com a bunda na cadeira, tô aqui, ninguém mexe comigo. Se eu vender 10 tá bom, se eu vender Se eu 20 vender tá bom, se se eu 15 vender tá 5 tá bom, bem, se eu vender mesmo tá jeito. ótimo, tô pagando minhas Então, contas. isso aí é a falta da pressão. A pressão sadia, pressão para puxar resultado, Sim, pressão para puxar o máximo sim. daquele colaborador, Trazer daquele o cara gerente. para o time do negócio. Eu Exato. costumo dizer sempre que o time, você nunca vai ter 100% atacantes. Eu costumo dizer que é o famoso 4-4-3-2, né? O 4, não, é 4-3-2, né? Que é 3, 4, como foi que eu disse para Rodolfo? Eu disse 4-4-4-3-2. É isso aí. Aí ele fez, não, por quê? Porque você não vai ter 100% todo mundo atacante. Você vai ter um cara, o zagueiro, você vai ter um meio de campo, você vai ter um cara que ele é o mediano ali dentro do processo, e é um cara que normalmente ele faz uma entrega quantitativa também, qualitativa, mas assim, ele tem uma atração diferente, vamos se falar, né? Toda a equipe você vai ter. O cara que puxa nunca ele tem uma margem excelente, mas ele puxa o volume. Ele traz volume. Aí você tem um cara que é o mediano, que ele puxa ali o volume médio, mas ele traz uma Conserva um rentabilidade muito pouquinho a mais, mais. ele tem uma captação muito forte. A margem não é tão boa, mas faz o Mas faz agregado. então você tem o conjunto tem que estar muito alinhado. Isso é o gerente, o gestor, ele tem que estar Tem que ter muito esse, afiado. esse tato para E, poder segurar. o Érico, ele bate muito, tanto ele quanto o Frediano, ele diz o seguinte: se o ambiente está ruim, você não vende. Não. É É. fato. Aí ele falou a verdade. Um ambiente ruim, você não vende. Não. E Érico, ele bate muito nisso. Rapaz, deixa o ambiente leve. Bota uma música no salão. Frediano, às vezes, desse, eu quero ver o povo rindo aqui. Então, assim, você trabalhar feliz, eu digo o seguinte: você tem que gostar de trabalhar.
Não é eu gosto de trabalhar com o que eu gosto, não gosto de trabalhar, gosto de trabalhar, ter um ambiente sadio, o resultado vem, Sim. o resultado vem. Se você tem um ambiente que ele tá pessoal para baixo, é muita pressão, que aí passa da pressão, passa a tensão, aquela meia coação, ó, se não chegar, alguma coisa vai acontecer. Isso é do passado. Jana ainda disse que eu sou sequelado por sua causa. Isso é do passado. Mas ó, a Ambev passou por isso. Não, Naquela época, se a era, pressão era, ó, tem que era. ir, não sei o quê. Eu falei sobre Hoje é isso diferente. um tempo desse, ele fala assim, que isso não encaixa mais, né? Não encaixa mais. É gente que grita, Calma. gente que ameaça, gente que não sabe identificar. Pô, às vezes você tá com um vendedor que ele tá com um problema em casa. Ah, você separa. Não separa, ele traz pro trabalho. Você Isso. tem que ter o feeling de chegar, pô, esse cara não tá bem, vou chegar junto dele. Entendeu? Essa menina não tá bem, o que é que tá acontecendo? A gente, Então, o ambiente de trabalho pronto. Eu digo o seguinte: eu sempre tive bons professores. E quando eu não tinha um bom professor, estava acima, a gente não se identifica. sentia. A gente fica, pô, Não entregava o resultado, a porque verdade é assim, essa. não confia, É, entendeu? é. Pô, se eu A precisar, entrega é isso que eu falo. A entrega do resultado, ela é muito, muito, muito em consideração da relação confiança do gestor, ali do gerente de vendas, ou gestor como quer que seja, na operação ali, ou até o próprio dealer mesmo que está ali, que é o dono da empresa. Às vezes, nos casos das operações de moto, a gente trata direto com o dealer, mas aí termina que muitas vezes esse cara não passando a confiança, o cara não vai ficar, irmão. O cara, na primeira oportunidade que tiver, ele busca o ambiente. até o Érico, há pouco tempo, eu recebi um convite e o Érico fez, e aí? Eu digo, e aí eu vou ficar aqui, cara, porque ambiente de trabalho, às vezes, é melhor do que salário alto. Ah, eu vou pagar um salário alto. Não, mas espera aí, o ambiente de trabalho É, daqui, do atual grupo que eu trabalho, eu desconfio a pessoa que não é feliz trabalhando na concessionária. exato. Entendeu? E o Então, número assim, vem, né, Paulinho? o número vem normalmente. Fluía. É como o Frediano chegou essa mês de dezembro, eu muito uma pilha, fechamento de ano, correndo atrás Chave do de VAR, chave ouro. de ouro, fechamento de trimestre, não sei o quê. Ele me chama na sala e faz, ó, se acalme, vai chegar, É, porque o ambiente é bom, então vai chegar. E chegou. aí chegou. Mas eu tava uma pilha. Só Não, que, como ele disse, não passa para a equipe que tá desse jeito, vai tranquilo, que vai dar certo. relaxa Então, aí, assim, toca aí. por isso que eu digo, a gente tem que ter acima da gente alguém que o cara diz, pô, eu tive Marcelo Coutinho, como eu tive vários. Eu Seu até, Marcelo, seu Marcelo, meu ex-sogro Ave Maria, seu Marcelo é, um é professor também, Natal Veículos, né, naquele tempo. muitos anos lá Natal. Moacir pode ter Você pode hoje me voar. lembro, e eu falo muito isso. No dia que uma vez eu bati 103%, seu Céu, que era o antigo diretor, fez, deixa eu dar os parabéns aqui a Paulo, que bateu 103%. Moacir fez, não, Paulo, parabéns pelos três. Eu não contrato ninguém para não entregar os 100. Eu não contrato ninguém para bater 90. É o Mago Relógio, Trato as pessoas para bater 100. Então, parabéns pelos três. pelos Quando três, você fizer 110, eu dou pelos 10. pelos 10. Então, assim, a gente vai aprendendo com esses professores aos Não. poucos, entende? E aí, assim, a gente entende que os caras falam esse negócio. Logicamente que isso é muito mais uma palavra de persuasão para o cara poder se autocriticar e melhorar e buscar o resultado, do que propriamente dito uma palavra de deboche para dizer que o cara não bateu o que era para bater. Isso aí é porque é por isso que eu digo, hoje em dia tá delicado, né, pra gente falar essas coisas. Mas antigamente a gente conseguia ter essa leitura. A gente saía daquela, pô, o cara veio, eu fiz 100%, 3%, o cara não teve considerações. Não, beleza, os 3% tá beleza, o resto tá no combinado. Então esquece. E como diria o senhor Agnew, o que é acertado não é Não caro. é caro. O que é acertado não é caro. Isso aí é a verdade pela verdade, como ele dizia, o certo pelo Foi certo. contratado para bater 100, não foi para bater 90. Seu Ricardo é o certo pelo certo. É. O restante a gente Então, não precisa falar. a gente vai aprendendo como eu aprendi com os. Porque eu falo sempre que preço baixo não significa vender produto. Vender carro, você tem que vender produto. É, Aprendi isso com o Oswaldo, quando ele contando a história dele, você conhece o o Oswaldo conheço, Oswaldo, grande Oswaldo, lá da região do Grupo Martins, lá na verdade da região do Alto Brejo Paraibano, na cidade de Cajazeiras e região. Oswaldo, a história dele é uma história muito bonita, e quando ele era engraxate, né? Ele era engraxate, Foi ficava um cara na bacana. rodoviária, como ele disse, lá, e quando ele via aquele pessoal de São Paulo falando diferente, ele fazia, vamos engraxar, ele, quanto é? Você paga o que você quiser. Normalmente, se eu cobrava R$ 5, o cara me dava
20, Vi, porque em São Paulo o o valor valor é era outro. outro, é. Então, quem dita o valor, muitas vezes, como ele disse, se eu tivesse falado 5, ele me dá 3, ou talvez os 5. Mas como eu deixei ele à vontade, ele me dava os 20, os 25, os 30, os 40. Por quê? Porque o valor é outro. Mas aí tem o lance também, tem dois ensinamentos aí, né, Paulinho? Tem um lance de deixar aberto para você poder o cara fazer a entrega, mas o principal fator é a qualidade de entrega do serviço que ele entregava, que era superior ao que o cara imaginava. Exato. E aí ele vai por questão daquela velha, que aí é a questão do produto americano, tem muito disso, de querer de fazer gorjeta. O europeu tem alguns países que fazem isso também. Mas assim, o lance de entregar mais do que o cara tá esperando, que é exatamente assim, não é mais do que a sua obrigação. Beleza, mas se eu puder entregar 110%, o cara vai se sentir feliz e vai querer voltar de novo. Hoje o comissionamento de todo o grupo lá, na parte gerencial, 100% é obrigação. Vá para 110, vá para 120, que aí a conversa muda. E aí muda de verdade. Muda de verdade. E eles sabem que muda de verdade. A gente já fez de propósito. Porque os 100 é obrigação. Inclusive, até eu digo a você o seguinte: eles falam, pô, mas sem obrigação, sai abre com moça. É sem obrigação, velho. Eu não É, contrato ninguém para fazer abaixo disso. não pode ser mediano, a verdade é essa, assim, porque assim, se você contrata o cara para ser mediano, você contrata o cara para não entregar o resultado, então É. tem E coisa que não faz eu sentido. sempre bato, os meninos sabem. Fazer mais do mesmo, fica no mesmo canto. É. Fazer mais do mesmo, fica no mesmo canto. Eu digo, invento até uma vendedora essa semana. Tem que ter algo novo. Eu digo, se tiver algo novo, estiver andando, eu copio, eu gosto de copiar. Eu não quero inventar, não. Deixa eu fazer o orçamento dentro do que eu vejo que vai acontecer com o mercado. Não vou me inventar muito, não. Agora, quando alguém estiver fazendo alguma coisa melhor e que eu veja que o resultado está lá, eu vou lá aprender. Me ensinei como é que faz isso. Paulo, em fevereiro de 2026, um ano bem atípico. Um ano que o carnaval está no meio do mês de fevereiro. Um ano de Copa do Mundo. E para fechar com chave de ouro, e se não dissesse um martelete de Thor na cabeça, política. Política. Eu digo, E aí? eu fiz um orçamento pensando o seguinte: o mercado vai crescer 2%, beleza, a gente tem que crescer 4%. Porém, muitas fábricas acham que o segundo semestre será bom. Eu já acho o seguinte: no segundo semestre nós temos 8 feriados. 8 feriados significa que um feriado na segunda, um feriado na terça ou um feriado na quinta, você perdeu essa semana. Então, como vão sair 8 feriados, você perdeu um mês. Então, eu tenho 5 meses. Aí tem 2 meses de uma eleição de primeiro turno e uma eleição de segundo turno que vai ser conturbada. Então, conturbada, aí você vai pegar aí Perder ali uns uns 15 dias. 15 a 20 dias. Então, estou perdendo 2 meses. O segundo semestre normalmente é maior, o volume de venda é maior do que o primeiro. Eu acho que esse ano equilibra. Acho que esse ano Esse ano vai ser meio a meio. meio a meio. Acho que dá meio a Eu meio. tava muito temeroso com esse ano, assim, muito seriamente falando, muito temeroso esse ano, exatamente por conta dessa linha de conflito que tá tendo, da projeção matemática, vou falar assim, não tô com medo de outra coisa não, da matemática acontecer. E a gente sempre vê, como você falou, o segundo semestre muito melhor do que o primeiro. O ano passado a gente teve um ano bem atípico, onde o primeiro semestre foi melhor do que o segundo foi uma tensão horrível. E, logicamente, não foram todas as marcas assim, mas a gente teve alguns casos em particular assim. Mas o que a gente vê para esse ano 2026 em termos de resultado? Um crescimento, como você está falando, ou você acredita que vai ficar equalizado mesmo? Eu acho, né, eu acho fake igual, acho difícil, acho muito difícil o mercado crescer. Todo mundo fala em 2%, eu estou falando em crescer 4%, porque a gente tem alguns gaps que a gente precisa cobrir dentro do grupo, mas a gente puxa para 4%. Mas eu acredito Se que fizer entre um e dois. 1 e 2. Entendi. Muita concessionária também agora está voltando, já viu que não é só o share, tem que rentabilizar. Eu acho que todo mundo tem que ajustar as contas direitinho, apertar um pouquinho, tira um pouquinho daqui, um pouquinho dali, porque é um ano difícil, é um ano de... É um ano de olhar para aquele serviço que está consumindo o seu capital e dizer assim, irmão, esse ano não vai rolar. E é um ano que, assim, quem vai crescer, diga que o bolo vai dividir. O Sim. bolo vai ser dividido, vai ser bem fatiado. Você tinha um bolo para 4 antigamente, o bolo foi para 10, 12, 14, você tem um bolo agora, um bolo do mesmo tamanho. Para motocicleta, você que está acompanhando também, Paulinho está também ajudando na operação Yamaha lá do grupo Terra Sal.
E para motocicleta a gente tem 6 marcas novas. Na verdade, eu só faço o CRM Não, você tá com o olho, você tá com o olho no número, tá com o olho no número. Não, o olho no número que eu tô falando, você tá com o olho no número. Eu acompanho porque sou curioso. Números na mão, não. isso, não é, não entenda, não é o número na mão, mas assim, falando sobre negócio, o mercado, o que é o todo, a pizza, como você falou, que o bolo, na verdade, ela assim, a Honda tem 78% do mercado, ela é líder de segmento em várias categorias, que o ano passado começou a perder uma fatia considerável, tanto para a Yamaha como para a Shinerai e para as outras marcas também. A gente tem uma Bajaj que vem muito forte aí, a gente tem uma Royal que vem muito forte aí, a gente tem outras marcas que não começaram ainda e nem chegaram ainda. O povo já está se tremendo antes de começar. Eu vou dizer o que eu escutei na Fenabrave. A Honda ela deve cair um pouquinho, a Yamaha deve cair um pouquinho e o bolo vai dividir do mesmo jeito. Porque num país que a gente tá, que tem um poder aquisitivo menor, uma outra história de venda. E indiano não vai entrar para brincar, Nada. não vai entrar para É o maior brincar, mercado do mundo, entendeu? é a Índia. Então, assim, é um mercado que eu digo, eu digo, por isso que eu estou dizendo, ajusta o teu custo, regula direitinho, segura um pouco da tua margem, porque o mercado só vai ser dividido. Só, Tanto de moto quanto de de automóveis só carro vai ser também. dividido. Não tem. Isso aí é. Até a próprio segmento é pesado também, né, Paulinho? A gente tá vendo o segmento pesado ali, a própria indústria, na verdade, não tá fazendo muita equação para poder aumentar o volume, não. Os caras vão fazer o mais do mesmo, vão proteger margem e virar o ano. Na verdade, que eu tô, assim, o segmento é pesado, máquina, essas coisas assim, que foram. Normalmente são ciclos de 4 em 4 anos, né? Quase a Copa do Mundo, como a gente fala, né? Mas assim, a parte de máquinas agrícolas, né, parte de implemento e tudo, normalmente que são por safras, né? Que tem normalmente. Mas assim, um equipamento, um implemento, você faz uma, duas, três safras. Então o cara não faz uma safra e destrói ele, né? Mas assim, tá falando aí de um mercado que teoricamente deve ficar ali equalizado ali. E se tiver algum crescimento, é nessa casa de 1, 2% é o que todo mundo fala, né? E não foi diferente. É isso, Paulinho. Aqui, Sassá, rapaz, hoje a gente deu valendo, viu? Meu É, amigo, pelo o tempo amor de passou Deus. rápido. Voou, voou, voou. Ainda É bem que você isso. não entrou no assunto que você disse que ia entrar. Rapaz, você quer que eu entre? Não, não deu mais tempo. Vamos deixar pra próxima. Mas o Paulinho vai vir aqui de novo. Mas eu quero que você venha aqui novamente. Eu acho que a dia de hoje, a experiência de hoje foi muito bacana. Até porque, para mim, como eu disse desde o começo, você é mais do que um amigo, é um irmão para mim. A gente sempre tem uma amizade de longa data, vive o mesmo mercado, né? Que a gente tem, do ciclo da gente, eu acho que os únicos que ficou foi nós. Os demais foram fazer outra coisa, foi ser advogado, outro foi ser médico, enfim, foram vivendo eu acho que talvez do carro mesmo ficou, de essência mesmo, ficou só eu e você. E a gente tem muita história para contar junto, viver muita coisa junto, e saudades de pessoas como o Neto, né? Décio e o Leite Neto junto também, Velho é MacGyver. velho MacGyver, assim. Então, assim, tem muita história para contar. Então, lembrar de carro, a gente lembra de muita coisa, lembra da nossa adolescência, da nossa infância, enfim. E lembra também de como a gente viveu, ganhou dinheiro, a gente ficou tudo velho, mexendo com o carro, né? Estamos velhos mexendo com o carro. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer a todos aí a participação. Não se esquece aqui que você chegou até aqui. Curta, comenta e compartilha esse vídeo para que a gente possa levar para mais pessoas esse vídeo para você e para mais pessoas. E a gente possa trazer conteúdos como esse de qualidade, falando um pouquinho sobre o mercado. Hoje foi contando um pouco de história. Paulinho trouxe muita coisa aqui bacana, muita vivência também de dia a dia, e é um ponto bem importante. E Paulinho, obrigado mais uma vez por você estar aqui presente. A Nós. casa é sua, né? A nossa casa, viu, Sassá? Aqui, né? Breno e todo mundo aqui. Estamos sempre juntos por aqui. Beleza, pessoal? Tamo junto, fique com Deus e fui.